Olá, eu sou o Meike Souza e está começando mais um programa Economia na Academia, com o professor Orígenes Martins Júnior. Olá, amigos, mais uma vez aqui na Rádio Experimental Falcon, no programa Economia na Academia, e o assunto continua em pauta, a questão das queimadas, dessa vez do ponto de vista político, ultrapassando as nossas fronteiras, nessa confusão aí que está acontecendo entre o governo brasileiro e o pessoal do G7, comandados pelo presidente Emmanuel Macron da França, que resolveu tomar as dores aí da comunidade internacional, querendo impor determinadas normas e determinadas condições para que o Brasil aceite, inclusive a própria ajuda do G7 em relação às queimadas. Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente não pode simplesmente virar os olhos para a situação das queimadas na Amazônia. Existe, sim, nessa questão das queimadas, o lado criminoso, que são os incêndios florestais, a devastação dos madeireiros, principalmente na região do Pará e no sul do Amazonas, e que já existe há muito tempo, mais de 50 anos, e exigindo do governo brasileiro uma normatização, uma ação, uma política pública que já poderia estar evitando isso há bastante tempo. Porém, esse ano, por uma questão de motivação política, não sei bem qual é essa motivação, mas simplesmente a coisa extrapolou. Não se pode negar que o calor desse ano foi muito maior do que dos anos anteriores, o que provoca normalmente a queimada de uma maneira bem mais intensa do que dos outros anos. Só que esse aumento da queimada, a queimada natural, que foi mais ou menos por volta de 15%, chegaram a alardear aí 250%, 300%, consideraram algumas queimadas do lado do Mato Grosso, coisa de locais que não tem nada a ver com o bioma do Amazonas, e anexaram as estatísticas daqui da Amazônia, querendo dar exatamente essa conotação de uma devastação da floresta amazônica. E veja bem, quando se usa esse termo, devastação, exatamente para criar condições para que a comunidade internacional possa ter instrumentos, ter meios, ter motivos para fazer aquilo que sempre tentaram fazer, a intervenção e a internacionalização da Amazônia. E com certeza não pela defesa da parte externa da nossa floresta. O que interessa para eles é o que está embaixo, o que está no subsolo. Todos nós perdemos com isso, infelizmente. E, no nosso caso, a nossa maior perda não é, com certeza, esses repasses de fundos, essas ajudas prometidas. Isso aí é o de menos, porque agora mesmo essa promessa de ajuda do G7, que o presidente Bolsonaro, inclusive, recusou e os governadores estão querendo aceitar, eu, particularmente, acho que nem se deveria aceitar, porque no momento que se aceitar, nós estamos colocando em risco a nossa soberania. A maior derrota que nós podemos sofrer a nível econômico é a criação de uma imagem negativa do Brasil que vai, com certeza absoluta, prejudicar
toda a estrutura econômica do nosso negócio, o agronegócio brasileiro, as exportações brasileiras que nós temos aí lutado para conseguir manter. As pessoas esquecem que o Brasil não é só um país agrícola, nós produzimos aviões, nós produzimos chapas de aço laminado que nós exportamos e que é considerada uma das melhores do mundo. E, infelizmente, a atitude de brasileiros mal informados e que são levados pela onda de radicais acaba atrapalhando e estragando essa imagem, piorando essa imagem, exatamente pela má informação, a desinformação e o desinteresse também por buscar a informação correta. Logicamente, precisamos tomar atitudes em relação aos criminosos. Essa atitude do presidente Bolsonaro de mandar agora os militares para a Amazônia, colocar a Polícia Federal para resolver a questão daqueles fazendeiros que tocaram fogo em várias áreas lá na BR-163, é altamente positiva e os criminosos precisam ser punidos. A impunidade no Brasil, nas últimas 2 décadas, foi o que levou o Brasil a chegar nesse fundo do poço. E eu não sou favorável à impunidade, muito pelo contrário. Quem comete um crime tem que ser punido e bem punido para que as pessoas não sejam estimuladas ao crime. E hoje, infelizmente, nós temos em várias áreas um sistema jurídico, um sistema penal que faz com que muita gente pense: o crime compensa. E isso sim, precisa acabar. Mas não é com as queimadas da Amazônia, meu amigo. A estrutura está quebrada e queimada, e muito queimada, em várias áreas, em várias regiões do Brasil. A da Amazônia é apenas uma lascazinha de queimadura. A queimadura forte mesmo do Brasil está em outras áreas, em outras regiões. Obrigado.